Sejam muito bem-vindos à terceira aula do nosso curso Bitcoin do Absoluto Zero. Como ganhar dinheiro com criptomoedas do Absoluto Zero. Na aula de hoje, a gente vai te explicar os conceitos de fato de o que é day trade, o que é swing trade, te mostrar na prática como funciona uma operação e como eu faço para operar de maneira que eu perca pequeno e ganhe grande. Então, você que chega aqui para mais uma aula comigo, seja muito bem-vindo. Se você caiu aqui de paraquedas, eu recomendo que você veja as aulas anteriores, porque elas vão te dar um background necessário para assistir essa daqui. Dito isso, eu preciso que você entenda uma dinâmica muito importante no mercado financeiro, que é a diferença entre day trade e swing trade. Basicamente, trade é comércio, na tradução livre da palavra. Ou seja, o objetivo de todo e qualquer trader é comprar e vender o mercado. Ou seja, queremos comprar barato e vender caro. Então o trader é nada mais nada menos do que um comerciante que masteriza o processo de comprar e vender o mercado da maneira correta. Então, um bom trader tem que ter uma visão gráfica muito afiada e uma visão de fato de mercado, entendendo de onde o mercado saiu, quais são as principais regiões de interesse, quais são as principais regiões de possível manipulação e como você não pode ser manipulado por elas. E você provavelmente já ouviu falar muito mal de day trade, muito mal de swing trade ou o que quer que seja. Eu quero que você entenda cada um. O swing trade é tudo aquilo que não é day trade. Como assim? O day trade é uma operação onde você abre e fecha um trade no mesmo dia. Digamos que você comprou 10 mini contratos no mini índice ao meio-dia e vendeu 3 horas da tarde. Ou seja, você fez um day trade. Você comprou, sei lá, você operou Bitcoin, você comprou contratos futuros de Bitcoin, botou lá $1.000, você vendeu 3 horas depois, você fez day trade. Mas se você vendesse no dia seguinte, já não seria mais day trade, seria um swing trade. E qual que é o problema do day trade? O problema do day trade é que ele é a Fórmula 1 do mercado financeiro. O day trade consiste em você operar em time frames muito baixos, como no gráfico de 1 minuto, gráfico de 5 minutos. Ou seja, a frequência de informações é muito alta. E se você operar day trade no gráfico de 1 minuto, de 5 minutos e ficar desesperado procurando uma entrada, é muito provável que você tome vários stops em sequência e até mesmo decaia no que a gente chama de dia de fúria, quando você abre vários trades consecutivos tentando recuperar o prejuízo do primeiro e você só consegue perder mais dinheiro, se estressar mais e ver a tua conta indo embora e até mesmo quebrando. E muita gente quebra no mercado justamente assim. E não acha que isso é só para pessoas iniciantes. Eu conheço, inclusive já passei por isso. Ou seja, não acha que você vai chegar um dia no topo do monte e vai falar, agora eu sei tudo. O mercado é um processo constante de aprendizado, de disciplina e de fato uma profissão. É como se você fosse um atleta profissional, um atleta de alta performance. Um atleta de alta performance, ele não pode entrar em campo, entrar numa partida de final e achar que ele está jogando uma pelada, achar que ele está jogando de brincadeira. Exige alta concentração e você não pode, de forma alguma, achar que você sabe mais do que o outro. Porque quando você menos esperar, você toma um carrinho, o outro time vai no contra-ataque e faz o gol. E mais do que tudo, você precisa entender que o mercado financeiro, principalmente de cripto, é um dos mercados mais manipulados de todos. Ou seja, se você vai operar cripto, você tem que entender que 90% do dinheiro que está ali não é dinheiro de pessoas como você ou investidores, e sim dinheiro de grandes instituições, de grandes empresas ou de grandes investidores, que estão botando muito volume no mercado e de fato estão controlando para onde o preço vai ou deixa de ir. Ou seja, você tem que entender qual a visão deles para que você possa comprar quando está barato e vender quando está caro, que é o que a minha metodologia, o método que eu opero, a estratégia, a técnica que eu utilizo mostra. E se você ainda não conhece meu operacional, eu de novo sugiro que você assista o nosso curso gratuito sobre Smart Money Concepts, o conceito do dinheiro inteligente, o conceito do trade institucional, porque tem um curso completamente gratuito aqui no canal, onde eu mostro como eu opero, explicando a minha técnica e a minha visão de mercado. E sem isso, é muito difícil você aprender como operar no mercado cripto. Se fosse para te resumir o meu operacional, eu te diria que a gente sempre vai operar entendendo que há liquidez interna e externa. A liquidez externa são as máximas e mínimas. As máximas é o que a gente chamaria de buy side liquidity e as mínimas de sell side liquidity. Numa mínima, a gente entende que o preço tocou aquela região várias vezes e abaixo dela vão ter vários stops dos compradores. Ou seja, é natural que a gente veja manipulações, o institucional tentando buscar a liquidez que há aqui embaixo. E a mesma coisa no topo. A gente vai ter os stops, só que dessa vez dos vendedores. Ou seja, o institucional quer vir aqui em cima para manipular essa movimentação. E o Bitcoin, ele é um exemplo clássico disso. E se você passar 5 minutinhos analisando o gráfico, você já percebe.
E é isso que a gente vai fazer agora. Esse aqui é o gráfico semanal do Bitcoin. E eu fiz questão de mostrar esse gráfico aqui para vocês justamente para ficar bem visual e vocês entenderem o que eu estou mostrando e aplicando na prática. Esse aqui mostra exatamente a visão que eu acabei de mostrar. Acima de topos alinhados, a gente tem a liquidez externa. E é exatamente isso que o mercado sempre vai procurar, os topos e os fundos. E foi exatamente isso que ele acabou de fazer nesse ano, assim que ele fez no passado. E essas setas aqui, tanto para essas mínimas quanto para essas máximas aqui, indicam exatamente isso. O mercado sempre vai buscar os topos e os fundos para capturar a liquidez e depois até mesmo fazer uma reversão. Nesse caso aqui a gente viu uma captura de liquidez, depois o mercado revertendo para buscar dessa vez a liquidez nas mínimas e depois virar a mão e vir no topo. Ou seja, o institucional ele faz exatamente o que ele quer no mercado. Ele faz das sardinhas gato e sapato. E se você não souber analisar assim, você nunca vai conseguir ganhar dinheiro. E agora, eu vou te mostrar um exemplo de um trade prático, um trade que eu fiz esse ano, no Bitcoin mesmo, e como eu fiz dinheiro assim. Esse trade aqui é um trade que eu abri em janeiro nesse ano, inclusive junto com os alunos da comunidade, vai até aparecer a análise que eu mandei lá no grupo na época, tá? O mercado estava trabalhando numa região de topo, eu acho que isso é perceptível para vocês, tá? Uma região de máximas alinhadas, ou seja, era natural que aqui houvesse uma reversão mesmo que temporária. Era uma região de muita liquidez externa, trabalhando dentro desse range. Então, o que eu fiz aqui foi entender, poxa, como eu consigo pegar uma reversão e pegar essa lateralização do preço para pegar pelo menos ele devolvendo até a zona de desconto. Porque como eu já mostrei aqui e expliquei algumas vezes, eu sempre gosto de dividir o mercado em duas zonas, a zona de prêmio e a zona de desconto. A zona de prêmio onde o preço está caro e a zona de desconto onde o preço está barato. Eu quero vender caro e comprar barato. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Se a gente botar aqui, eu vou até botar acelerado para vocês verem, foi exatamente essa a visão desse trade. Eu posso até mostrar nos time frames menores o que deu a confluência para entrar nessa operação, mas foi uma entrada de risco mesmo. Eu entrei vendido lá em cima na manipulação de topo e surfei esse trade até aqui embaixo. Eu estava até tradando não só o Bitcoin, mas também uma altcoin chamada Matic. Nessa época eu fechei aqui justamente por ter um fair value gap muito forte ali no diário, e aqui já virou a mão para cima. Foi um trade que eu fechei muito bem, tá? E agora eu vou até entregar outro trade aqui de bônus que eu abri, para vocês entenderem aí mais sobre o meu operacional e como eu faço para ganhar dinheiro no mercado. Esse trade aconteceu alguns meses depois, tá? Esse trade aqui foi inclusive um dos mais bonitos da minha trajetória como trader. Eu te garanto que foi uma das operações mais absurdas que eu já fiz. Deixa eu mostrar aqui para você. Basicamente, a minha visão no Bitcoin até então aqui era de venda, porque a gente estava testando um fair value gap semanal e a gente tinha acabado de manipular uma máxima. Eu estava inclusive vendido no Bitcoin. Mas o que aconteceu? Eu estava percebendo que mais forte do que essa rejeição dessa máxima estava sendo a rejeição dessas mínimas. E houve uma manipulação aqui de mínima, ou seja, o preço sweepou, ou seja, capturou a liquidez aqui embaixo, e logo depois ele fez um delivery de quebra de estrutura e retoque. E esse retoque foi exatamente no fair value gap do gráfico de 4 horas. E aqui eu decidi abrir uma compra. E essa compra nem foi com alvo tão alto como foi essa daqui, tá? Eu tinha botado meu alvo aqui nesse topo, era um trade até bem bonito, mas eu fui esticando meu alvo, porque eu percebi que o mercado estava expandindo muito e eu não queria ficar de fora dessa pernada de alta. E foi nesse trade aqui que eu transformei R$600 em 11.700. Só com essa operação, inclusive tá o print aí na tela para quem não acredita. Tudo isso entendendo máximas e mínimas e usando isso ao meu favor. Nesse caso, é importante que você entenda muito esse conceito de assimetria e de risco-retorno. E eu vou mostrar para vocês de novo para vocês entenderem. A gente basicamente pode apostar, eu digo apostar porque não é na prática uma aposta, mas a gente pode operar, né, de duas formas, apostando na alta ou na baixa. E daí você pode abrir uma posição comprada ou vendida. Esses aqui são os setups que o próprio TradingView aparece aqui para você, né? Essa aqui é a minha aba de favoritos. Se você não sabe como adicionar favorito, é só botar a estrelinha aqui e daí essa abinha aqui das estrelinhas vai aparecer e vai ter os seus gadgets favoritos, tá? Nesse caso, eu posso abrir uma compra ou uma venda. E aqui eu consigo metrificar quanto seria o meu stop e quanto seria o meu alvo. E eu sempre busco uma simetria maior ou igual a 2:1, porque aqui eu consigo fazer com que o meu erro nunca seja igual ao meu lucro. Ou seja, com o risco retorno de 2:1, eu teria que errar 2 vezes para devolver o meu lucro para o mercado. E óbvio, essa operação foi um risco retorno de quanto? Essa operação no Bitcoin foi de 15:1. E o mercado cripto proporciona esses riscos de retornos absurdos, essas assimetrias muito altas. E é justamente por isso que eu gosto de operar. Então, você vai colocar o teu risco, entendendo qual a região ideal para você colocar o seu stop, porque o stop é um aliado de um trader. Muita gente acha o stop ruim, muita gente acha tomar stop algo ruim. É óbvio que ninguém opera no mercado para perder dinheiro,
Mas na prática, você vai tomar stop. Você só precisa aprender como minimizar o stop, como tomar o mínimo de stops possíveis e fazer com que eles sejam pequenos mediante os seus alvos. É assim que um trader tem que ser. E isso vai servir para você ir gerenciando o risco da maneira correta. Inclusive, eu tenho uma planilha que talvez eu traga aqui no final das aulas para você entender e aprender na prática como gerenciar o risco usando o stop e calculando qual a alavancagem ideal e tudo mais. Se você gostou desse conteúdo, não deixa de se inscrever e deixar o like para não perder as próximas aulas desse curso gratuito, que tem sido um prazer dividir com vocês. Tamo junto, é só o começo e até a próxima. Tchau, tchau! They love it when I turn up the bass.